Coração incendiado versus coração frio. Que tipo de coração você tem? Incendiado ou frio? Como está o teu coração? Vamos descobrir nessa noite. Vamos descobrir. Todos acharam Lucas 24:32? Amém? Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Esse texto aqui é muito conhecido, fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando para casa, já era o 3º dia da crucificação de Cristo. E os 2 estavam tristes, voltando para casa. E de repente Jesus se aproxima deles e começa a caminhar lado a lado com eles. E eles não reconheceram que era Jesus. Eles não perceberam, não notaram que era Jesus ali, ao lado deles. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? E aí eles dizem: mas tu és peregrino, tu és estrangeiro, tu não sabe o que está acontecendo aqui nesses dias? Não, me conte. O nosso mestre, que por 3 anos fez o bem, pregou, curou os enfermos, foi de forma bruta, de forma terrível, castigado, crucificado. Ele falou que no 3º dia ele ia ressuscitar, mas nós perdemos a esperança. E aquela conversa continuou, que chegou a anoitecer, e eles enveredaram para o lado da casa deles, e Jesus foi seguindo o caminho. E eles disseram: não, amigo, passa a noite com a gente, vem jantar aqui. Aí Jesus entra então na casa deles, e eles vão para a mesa, e aí Jesus pega o pão, e ele agradece. Quando ele agradece pelo pão e ele reparte o pão, a Bíblia diz aqui que os olhos deles se abriram, e Jesus desaparece naquela hora. E aí eles dizem esse verso 32: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava? Eu quero perguntar nessa noite: como é que está o teu coração? Está incendiado ou está frio? Mas qual é a importância do coração? Por que um coração incendiado é importante? E por que saber se temos um coração frio também é importante? Mas para a gente entender, eu fui um pouquinho para o dicionário. O dicionário fala que o coração é o músculo mais importante do corpo. A cada batida ele fornece alimento e oxigênio para as células. Um coração saudável é a chave para um corpo saudável. Um coração doente, um coração fraco, faz com que a pessoa não consiga mais exercer muitas atividades. É ou não é? Quantas pessoas têm na família ou tiveram aquela pessoa, aquele parente que teve um coração grande, e por conta do coração estar grande, a pessoa veio a falecer? Ou um coração fraco, um coração que já não estava mais trabalhando direito, porque o coração ele trabalha com os 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. E a função primordial do coração é bombear sangue para todo o corpo. Para isso ele funciona como uma bomba dupla. O seu lado esquerdo bombeia sangue oxigenado, arterial, para diversas partes do corpo. Enquanto isso, o lado direito bombeia sangue venoso para os pulmões. O lado esquerdo do coração, ele vai levar sangue para todo o teu corpo. E o lado direito do coração vai fazer com que leve oxigênio
para o teu pulmão. Faz o teu pulmão funcionar bem. Então, um coração saudável é importante para termos um corpo saudável. Muito se fala hoje de caminhada. Caminhada é o melhor exercício para o coração funcionar melhor, né? Mas a nível espiritual, por que a Bíblia compara o nosso coração também, né? Em Provérbios diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. E aí Provérbios diz: porque dele, do coração, procedem as saídas para a vida. Naquela época, Salomão, ele não tinha conhecimento de medicina, como se tem hoje. Não tinha o conhecimento desse lado, né, da medicina que se tem hoje. Mas ele teve uma sabedoria divina dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele saem as fontes da vida. Nós vimos aqui, brevemente, né, numa pequena anatomia, que o coração ele faz o sangue para o teu corpo e faz oxigênio para o teu pulmão. Mas no lado espiritual, o coração é o centro de nossas decisões. É o centro de nossas decisões, nossas vontades, nossa tomada de escolhas, né? Onde nós decidimos. É no nosso âmago, é onde eu decido. E eu pergunto: como é que está teu coração? Eram 2 discípulos. Eles não estavam desviados, eles estavam no caminho. Eles estavam andando no caminho. Porém, o coração deles estava triste. Eles haviam perdido a esperança. Muitas coisas acontecem para esfriar o nosso coração. Por isso que tantas pessoas estão frias. O Senhor Jesus alertou sobre isso. Lá no livro de Mateus 24:12, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E nós vemos hoje o amor esfriando. As pessoas já não têm mais compaixão uns pelos outros. As pessoas já não têm mais amor uns pelos outros. Nós não cantamos uma canção aqui, e às vezes eu fico em crise com certas canções, porque os crentes mentem sem perceber. Eu quero ser as tuas mãos aqui na terra. É mesmo. Aí quando aparece um mendigo ali, a gente não quer estender uma ajuda, um auxílio. Eu quero, né? O mínimo que eu poderia fazer é amar como o Senhor me ama. Você já parou para perceber e pensar o quanto Deus te amou? Da onde Ele te tirou? Os pecados que você cometeu e que Ele perdoou? E aí nós não temos a dignidade de suportar uma falha de alguém, de um membro da igreja, de um irmão na fé, até de um familiar. Ficamos magoados dias, semanas, meses, até anos, por conta da falha de alguém para conosco. Mas cantamos: o mínimo que eu podia fazer, o mínimo, é amar como o Senhor me ama. É fácil eu amar quem me ama. É fácil. Agora, amar quem me odeia, amar quem fala mal de mim, amar quem me persegue, amar quem me critica, aí sim começa a entrar o evangelho. Por isso que Jesus disse que devemos amar o nosso próximo. Quem é casado, o próximo mais próximo é o seu cônjuge. E às vezes fica um dia sem se falar por conta de uma bobagem. Um filho, pais e filhos de mal. O Senhor Jesus falou que nos últimos dias Ele iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus iria trazer uma conversão de novo, um voltar, um remir de novo. Uma geração que tem perdido a honra, o amor esfriou porque o pecado aumentou. O pecado se multiplicou. Coisas que há alguns anos era errado, hoje não é errado mais. Coisas que eram consideradas pecado, não é mais pecado hoje. É certo hoje. É aceitável hoje. E isso é empurrado goela abaixo, temos que aceitar.
Você vai no mercado, vai no shopping, vai, né? Aí fora na sociedade. E a gente vê coisas que a gente não via. E a gente vê hoje. E tem que aceitar. Tem que tolerar. Não é? Vocês já viram aquelas pessoas que moram no interior? Já viram algum ateu no interior? Eu nunca vi ateu no interior. Porque lá ele ainda contempla o passarinho, a natureza, os rios, os animais. E ele reconhece a grandeza de um Criador, de um Deus. O ateu, ele está aqui na cidade, nas universidades, no conhecimento que se multiplicou, nas informações que o homem passou. E o coração das pessoas tem esfriado, até a respeito de Deus. Mas ainda bem que o Senhor Jesus disse que não seria de todos, né? Que o amor se esfriaria. Nos resta uma esperança, que os nossos corações sejam incendiados com o poder e o amor de Deus, e não nos deixemos esfriar com as coisas do mundo. As coisas do mundo têm sido tão atraentes, tão atrativas, e têm vindo às vezes para dentro da igreja. As coisas do mundo. A gente tem que tolerar, tem que aceitar o mundanismo dentro da igreja, né? Os pregadores do passado, eles falavam de pecado, de arrependimento, e as pessoas vinham às multidões para o apelo, confessando seus pecados. Hoje, falar de pecado é uma afronta, esvazia a igreja. Se confrontar as atitudes pecaminosas, esvazia os bancos da igreja. Porque as pessoas não querem mais ser confrontadas. As pessoas não querem mais ouvir que estão erradas. As pessoas não querem mais, né, que bote o dedo na face deles, dizendo você está errado, e se ficar assim vai para o inferno. Não, as pessoas querem ouvir pregações de bênção, profecias que revelem o teu RG, o teu CPF. As pessoas vêm aos cultos para receber profecia e uma mãozinha afagando a cabeça. Está tudo certo, continua assim. Jesus está voltando, igreja. O Senhor está voltando. E nós temos tanta necessidade ainda. Nós temos tanto a fazer. Tem pessoas que estão perdidas na soleira da nossa porta. E o que nós estamos fazendo? Colegas de trabalho que estão ali perdidos, indo para o segundo casamento, terceiro casamento. Quando falta uma palavra de um cristão ali, um conselho, uma palavra dizendo, olha, eu vou orar por você. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam tristes e desmotivados. 2 discípulos iam embora de Jerusalém, mas era ali que deveriam ficar, esperando a promessa do Consolador. O Senhor disse, né, que era para eles ficar em Jerusalém, até que do alto fossem cheios do Espírito Santo. Mas aqueles 2 discípulos desistiram, estavam voltando embora, estavam saindo de Jerusalém. E o Senhor foi ao encontro deles, amados. O Senhor foi ao encontro deles. O Senhor, Ele te ama. O Senhor tocou teu coração para você vir aqui hoje. O Senhor tocou teu coração para estar nesse culto. Ah, bispo, mas eu sempre venho. Mas eu creio que hoje Deus te tocou diferente. E Deus está te tocando diferente nesses dias. Deus está com pressa de fazer algo na tua vida extraordinário. Deus está com pressa de fazer algo através de você. Deus está com pressa. Deus está com pressa. Deus tem sede, Deus tem anseio. Ele alertou o apóstolo Paulo que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Já foi alertar. As pessoas teriam coceira, comichão, porque ia incomodar. Mas eu gosto quando incomoda. Eu gosto quando me confronta. Eu falei na escola de maturidade quinta-feira. Já preguei muitas vezes que as pessoas vêm para a igreja com 2 ferramentas. Uns vêm com uma pá, outros vêm com uma enxada. Como assim, bispo? A pá... Não, essa palavra é lá por irmão. Essa palavra é lá para bispo, aquela minha mulher, é ela. Que teria que ter ouvido essa palavra aqui.
né? Eu prefiro vir com a enxada. Senhor, é para mim. Bate mais, papai. Vai bater, papai, é para mim. Eu quero melhorar. Eu quero crescer. Eu quero desenvolver. Eu quero amadurecer. Né? Vai do coração. Quando nós temos um coração ensinável, quando nós temos um coração disposto a aprender, quando nós temos um coração disposto a ser mudado. Né? Por que casamentos não dão certo? Por causa da dureza do coração. Jesus falou que as cartas de divórcio eram por causa da dureza do coração das pessoas, que não queriam perdoar, não queriam mudar, não queriam ceder. Tudo começa no coração. Diga para quem está perto de você: ei, começa aí no teu coração. Decisões importantes começam no coração. Decisões para o futuro, né? Quantas pessoas já ouviram falar: eu tinha que voltar a estudar? Já passou 3, 4, 5 anos. Podia ter feito 2 ou 3 faculdades à distância nesses 5 anos aí, né? Já podia ter feito aquele curso e tá ali remando, né? É decisão. Vou tomar decisão, vou me posicionar. Mais um ano entrou, já estamos no dia 7 de abril de 2024. Parece que foi ontem que a gente fez a virada de ano. Promessas: esse ano vai ser diferente, Senhor, esse ano eu prometo. Você já está cumprindo? Você já está fazendo o que você prometeu na virada de ano? Ah, mas é muita luta, é muito trabalho, é muito problema, é muita. Ei, decisão. Amém? O amém está fraco. Mas eu não vou fugir do que Deus mandou eu pregar. Eu não posso fugir, Deus vai me cobrar. Eu preciso, como teu pastor, eu preciso entregar o recado de Deus. Porque Ele tem desejo de abençoar a tua vida. Amém? Então Jesus apareceu no caminho e caminhou com eles para lhes reaquecer o coração. E eles sentiram o seu coração se abrasar com o fogo do Espírito Santo, né? Como a gente leu aqui no versículo 32. E disseram um para o outro: ei, meu irmão, porventura o nosso coração não estava ardendo ao ouvir ele falar aquelas coisas, né, que Jesus falou para eles? Lembrou eles das promessas, lembrou ele do que havia ensinado ao longo dos anos ali. O outro disse um para o outro: sim, o meu coração queimava também, o meu coração ardia. Assim o Senhor Jesus, Ele quer fazer conosco, quando estamos na direção errada e esfriando, para nos incendiar novamente o coração. Amém, queridos? Quem aqui já estava numa viagem, mesmo no GPS, e percebeu que pegou o caminho errado? O GPS sinalizando e você, puxa, passou da rua que era para entrar. Quem já passou por isso? Todo mundo, né? O que você fez? Voltou para casa? Desistiu porque pegou o caminho errado? Não. Reprogramou de novo. Peraí, vamos obedecer o GPS, né? Vamos obedecer aquela senhora ali que está falando. E você volta para as coordenadas e pega o caminho correto. Conforme a cidade que você está, conforme o local, às vezes é longe. Pega uma Porto Alegre da vida. Ah, tem que ir, só vai pegar outra rua que só vem, né? Para poder chegar ao teu objetivo. É assim na vida, amados. Às vezes é desconfortável fazer o caminho, né? Reprogramar de peraí, eu sei que eu estou errado. Eu estou deixando de orar, de ler a Bíblia, eu estou deixando de cultuar, eu estou deixando algumas coisas que antes eu tinha e não faço mais. Eu estou deixando. Eu deixei alguns princípios porque as coisas do mundo me esfriaram. As coisas do mundo me distanciaram. Eu preciso voltar. Eu preciso retornar. Nunca é tarde para retornar. Nunca é tarde para voltar. Quem aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Quem tem promessas de Deus, hein? Eu tenho muitas promessas de Deus. Muitas ainda não se cumpriram. Eu vou desistir? Não. Eu vou fazer o que for preciso
para que essas promessas se cumpram na minha vida. E eu vou continuar crendo nas promessas. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para prometer e não cumprir. Amém? Ele é fiel. Mas como é que eu sei mesmo? Quando eu tenho um coração frio. Vamos descobrir? Um coração frio. Algumas coisas esfriam o nosso coração. E precisamos estar atentos para isso. Para não sermos enganados pelos próprios sentimentos. Jeremias 17:9, o que diz lá? Enganoso é o coração. Terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Aí Deus diz, eu esquadrinho o coração. Deus conhece o nosso coração. Quantas vezes você fez negócio e tomou decisões dizendo, eu achei que era um bom negócio. E se deu mal. Quem já passou por isso? A gente vai rir, né? Porque o nosso coração é enganoso. Eu achei que ia dar uma boa coisa, achei que ia dar um bom negócio. Não deu. Existem alguns sintomas para a gente identificar o coração frio. O primeiro sintoma de coração frio é desânimo. Desânimo. Os dois discípulos estavam desanimados com tudo o que aconteceu com o seu mestre. E por isso estavam voltando para casa sem Jesus. O desânimo para servir a Deus, exercer o ministério, ou mesmo para cultuar, orar, ir à igreja, pode ser sintoma de esfriamento. Quando o desânimo vem, eu não quero fazer. Né? É sintoma de que o coração está esfriando. Lembra quando você se encontrou com Jesus, recebeu o chamado, foi tocado por Deus, não tinha tempo ruim, não tinha, dificuldades, não tinha limites, você estava ali. No início da conversão, como é que era? Se tivesse culto todo dia, você estava todo dia na igreja, ou não é? Você queria mais, o coração estava incendiado. Não é? Você estava apaixonado pelo Senhor. E o desânimo é um sintoma de um coração frio. O outro sintoma de um coração frio é cegueira espiritual. Os dois discípulos, eles não conseguiram reconhecer Jesus, mas na verdade estavam cegados pela tristeza diante de todo o acontecimento e de todo o sofrimento que passaram vendo o Senhor ser crucificado. Muitas vezes ficamos cegos por sentimentos que nos atormentam, como a ira, a angústia, tantas decepções que enfrentamos. Isso vai gerando cegueira na gente, não consegue mais enxergar espiritualmente. A gente não consegue discernir espiritualmente. E isso vai esfriando o coração da gente. Outra coisa que esfria o coração da gente são conversas que não edificam. Os dois discípulos estavam certos de tudo o que ocorreu. E mesmo assim não conseguiram entender o propósito de Deus. Muitos assuntos são desnecessários e não edificam a nossa vida espiritual. Por isso precisamos fazer uma coisa que Paulo disse aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 33. Ele diz assim, que as más conversações, sabe o que elas fazem? Sabe o que elas produzem? Corrompem os bons costumes. Hoje é em tom de brincadeira. Quando vê aquele costume bom, de respeito, de princípio de honra, não tem mais. Por quê? Por conta das más conversas. Assunto que não edifica. Assunto que não promove um desejo por mais de Deus. Isso vai esfriando o nosso coração. Uma outra situação que esfria o coração da gente é dúvida. A dúvida. Os dois discípulos averiguaram detalhes acerca da ressurreição de Cristo, mas não acreditaram nos fatos, pois se crescem, procurariam estar com o seu mestre. Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. Não, Senhor. Vai sim. Negou. Graças a Deus que Pedro não se matou, que nem fez Judas. Mas Pedro esfriou. Voltou para a velha vida. Foi pescar de novo. E o cara era líder nato, que levou os discípulos para a pescaria junto. Até quem não era pescador foi pescar. Por isso que Jesus chega para eles, Pedro, apacenta os meus cordeiros. E Pedro estava com dodói, dor de cotovelo, por causa de João. João ficou ali. A crucificação toda. Lá na cruz pregado, Jesus olha para João, que era o papel do filho mais velho, quando o pai morria, ele assumia a família, cuidava da mãe e dos irmãos. Se ele porventura ia morrer antes, ele passava pro filho, pro irmão, que vinha depois dele. Lá na cruz, ele olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Mulher,
Eis aí o teu filho. Ele deu uma missão para João. Cuida dela, por favor. Eu passo a responsabilidade para ti, meu irmão. Era um discípulo que deitava no ombro de Jesus. Eu não sei quem é que falou nessa noite, foi o pastor Fernando, o Kleber, ou o William, não sei quem falou. Um deles disse que João era o filho do trovão, ele era o filho do trovão. Ele era conhecido por ser o filho do trovão. O que significa isso? O cara era estourado, pavio curto, brigão. Foi tão transformado pelos ensinamentos de Jesus, pela presença de Jesus, que ele deitava no ombro. Eu fico imaginando João, um cara grandão, forte, robusto. Era pescador, as mãos grandes, calejado. Talvez barbudo. Deitado no ombro de Jesus. Quem olhava para ele ficava imaginando, quem te viu e quem te vê, né, Joãozinho? E ele ficou ali, até o fim. E Jesus foi em Pedro. Quem era líder era o Pedrão. Mesmo que negou, mas Jesus via nele o chamado, o potencial para ser o líder daquela igreja que estava nascendo através de Jesus. Jesus não rejeitou ele. Jesus foi ao encontro dele. Jesus não te rejeitou, meu irmão, minha irmã. Ele continua indo ao teu encontro. Você pode cair, pode tropeçar, mas Ele continua querendo te usar. Ele continua querendo te levantar. Sabe por quê? Porque através da tua vida muitas pessoas vão ser tocadas. Através da tua vida muitas pessoas vão ser impactadas. Ah, pastor, mas eu não sei a Bíblia direito. Através da tua vida. O teu testemunho de vida, ele toca pessoas. O teu testemunho de vida impacta pessoas. O teu testemunho não é uma teoria, é o que você viveu. Toca outros. Está me entendendo? E ele continua desejoso de usar você e fluir através de você. A incredulidade é algo que esfria o coração, pois o racionalismo impede que a fé seja atuante. Precisamos crer independentemente do que vemos e entendemos, aceitando a palavra de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar o pastor Jorge. Não, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas se fizer sem fé, você não está agradando a Deus. Você tem que trazer o teu dízimo, a tua oferta com fé. Você tem que vir para o culto com fé. Você tem que vir para o apelo com fé, crendo que Deus está ouvindo a tua oração e vai mudar a tua história. Você tem que ir lá naquele teu negócio lá e com fé abençoar ele, não amaldiçoa. Abençoa. Abençoa teu patrão, abençoa teus colegas, abençoa teu cliente, se quer autônomo. Abençoa teus clientes. Diga que eles vão prosperar e eles prosperando, você vai prosperar também. Abençoa a tua casa. Abençoa o teu lar. Ah, não é a casa que você gostaria de ter, mas abençoa e profetiza que você vai ter uma casa melhor. Não amaldiçoa o teu carrinho, abençoa ele e profetiza que você vai ter um carro melhor. Ora, abençoa. O maridão está dormindo lá, abençoa. Não profetiza que você vai ter um novo marido, não. Profetiza que ele vai ser transformado por Deus. Ora para Deus abençoar ele. Abençoa esse homem, Senhor. Toca esse homem, esse ogro, esse xereque aí. Toca ele. Quero ver ele cheio do Espírito Santo, Pai. Abençoa ele. Ele está lá roncando, o ronco parece o ronco do xereque, né? Mas abençoa ele. Abençoa ela. Abençoa tua família. Abençoa teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu pastor. Abençoa. Ora, abençoando e não amaldiçoando. Amém? Porque se o teu pastor estiver bem, começa por cima. Se o teu pastor estiver bem, você vai estar bem. Agora, se for o contrário, como é que vai estar as coisas? Né? Ora, abençoa. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história.
Não deixa o teu coração esfriar. Diga para quem está perto de você, olha bem nos olhos dessa pessoa, né? E diga, não deixa o teu coração esfriar. Amém? Alguns olhares, deu medo aí, né? Credo. Mas qual o sintoma, o sinal de um coração quente? Hã? O coração pode ser comparado a brasas numa fogueira, que ao ser aquecida, uma brasa ajuda a outra a esquentar as outras. E isso nos ensina sobre como aquecer e conservar o nosso coração aquecido, né? A brasa, você pode tirar uma brasa ali da fogueira, e ela vai se manter aquecida por um tempo. Mas se ela ficar fora da fogueira, o que vai acontecer com ela? Vai esfriar. Ao pegar, você pode até queimar a mão, mas se ela ficar fora por tempo suficiente, ela esfria. E nós somos como brasas. Não podemos andar distante uma das outras, porque a fé do irmão me aquece, a alegria do irmão me alegra, né? A empolgação da irmã me empolga, né? O ânimo do irmão me anima. Amém? Um anima o outro, um encoraja o outro, um alegra o outro, um bota o outro para cima. Agora, se eu ando sozinho, se eu cair, quem vai me levantar? Se eu desanimar, quem vai me animar? A gente usa muito esse texto para casamentos, né? Que é melhor serem dois do que um. Mas não é só concernente a casamento, é concernente a vida toda. Profissão, vida espiritual. E a Bíblia diz que aquele que anda sozinho, aquele que se isola, está procurando o seu próprio interesse. Sabe quando Jesus foi tentado? Quando ele estava sozinho. Lá no deserto, o diabo veio. O próprio diabo veio tentar Jesus. Quais foram as vezes que você foi tentado ou que você até caiu? Não foi quando você estava sozinho? Sozinho no computador, sozinho olhando o celular, sozinho lá, sem nenhum crente naquele lugar. Hã? Não foi ali que você caiu? Então não se isola, anda junto. A tua fé anima a fé do outro. Aquilo que Deus te deu. Por que Paulo falou que nós devemos nos reunir, congregar, estar junto? Um tem salmo, um tem hino, um tem cântico espiritual, um tem uma palavra de Deus, um tem uma oração, um vai animando o outro. Pensa, o que seria coisas que aquecem o coração? Uma delas, importante para mim, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. Enquanto ouviam Jesus falar sobre as Escrituras, o coração dos dois discípulos foi se aquecendo. Paulo disse em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço da palavra de Deus, mais fé vai sendo gerada dentro de mim. Quanto mais eu ouço a palavra, mais fé vai sendo produzida no meu espírito, no meu interior, dentro de mim. Muitas vezes nós não ouvimos a palavra de Deus, ouvimos tantas outras coisas que não geram fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para esquentar o nosso coração, é preciso ouvir e falar mais sobre a palavra de Deus. Alimente-se da palavra, da verdade da palavra, para aquecer o seu coração, e tudo na sua vida vai ser abençoado. Salmo 37:3. Abre lá comigo, se eu quero ler com vocês. Salmo 37. Olha o que diz. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Amém? A palavra de Deus, ela fala conosco todo dia, todo momento, todas as situações. A palavra de Deus está ali para nos orientar, nos ministrar. Escrita milhares de anos atrás, 4.000 anos atrás, mais ou menos, esse salmo foi escrito. E parece que foi escrito hoje. É ou não é? Quantas vezes você abriu o salmo e parecia que ele estava descrevendo a tua vida? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é espiritual. Amém? Por isso você precisa se alimentar da palavra.
Você precisa falar a palavra e isso vai aquecer o teu coração. As pessoas falam tanto dos seus problemas, contam os seus problemas, às vezes contam para quem não pode ajudar, contam para quem não pode resolver. Por exemplo, no casamento, conta para quem já está no segundo, terceiro casamento. A pessoa que tem problema de casamento, adianta se aconselhar com o Fábio Júnior? Não vai dar certo, né? Já teve 6 ou 7, está indo para o 8º, não sei. Vai dar certo? Não vai. Não é? Você precisa se aconselhar com quem está melhor que você naquela área que você está com dificuldade. A pessoa tem testemunho bom, tem exemplo e ela pode ajudar você. Amém? Outra coisa que aquece o nosso coração: oração. Oração. Quando os 2 discípulos chamaram Jesus para ficar com eles, insistindo com a sua companhia, mesmo pensando ser um estranho, na verdade estavam desejosos pela presença de Deus. A oração é o momento em que buscamos a presença do Senhor em nossas vidas. Podemos comparar a palavra de Deus com a lenha e a oração com o fogo. Juntos incendeia o coração. Se você tem a palavra e você tem oração, vai dar uma unidade poderosa que vai incendiar o teu coração. Amém? Quando você, em vários momentos da minha vida de batalha, de guerra, eu vou para a palavra e aí eu vou para a oração. Senhor, a tua palavra diz isso, isso e isso. O rei Josafá passou um momento crítico no seu reinado. Ameaças de Senaqueribe, cartas ameaçadoras. Senaqueribe era terrível, era o próprio diabo. A Bíblia compara Senaqueribe com o próprio diabo. Onde ele passava, destruía, devastava tudo. E ele estava ali afrontando Josafá. O que ele fez? Antes de reunir o povo, os líderes, os generais, ele pegou aquelas cartas. Ele foi no templo e lá ele se ajoelhou e apresentou a carta para Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Senaqueribe está nos afrontando. Onde ele passou, ele destruiu, devastou. O Senhor libertou os nossos pais lá do Egito. O Senhor libertou os nossos pais da terra da escravidão. Nossos pais contaram tantos feitos poderosos que o Senhor fez. E ele derramou o coração dele diante de Deus. Um rei, gente. Um rei. Quando ele levanta dali, Deus dá uma direção para eles. Pode ir enfrentar Senaqueribe, porque eu já entreguei ele na tua mão. Faça a diferença. Bota os levitas na frente. Imagina pegar o William, o Brian, o Diomar, né? Botar eles na frente. Tocando, adorando, cantando. E os flecheiros, arqueiros atrás dos levitas. Ele botou os levitas na frente. Deus deu uma direção. Deus deu uma orientação. O Josafá obedeceu. E eles foram declarando que a bondade e a misericórdia do Senhor duram para sempre. Eu imagino que era uma canção espontânea. E de repente a voz começou a aumentar, ele subindo o morro, vamos chamar assim um morro, né? Aquela lomba. Que ao sair de Jerusalém, Senaqueribe estava do outro lado daquele morro. E eles vão cantando, adorando, louvando, declarando que a bondade e a misericórdia do Senhor duram para sempre. O chofar tocando, a harpa, o saltério, os instrumentos de adoração sendo tocados. Quando eles chegam lá em cima, os levitas param, os soldados avançam e eles olham. Todo o exército de Senaqueribe estava morto. Era um mar de gente morta. Não precisaram puxar uma espada. Ninguém morreu naquele dia dos soldados de Israel. Por quê? Porque Josafá aprendeu um princípio. Aquilo era para esfriar o coração dele, atemorizar. Mas ele foi orar. A oração, ela aquece o nosso coração. Amém? Às vezes na oração a gente não tem palavras para dizer. Só lágrimas. Só vem as lágrimas. Eu quero te contar um segredo. Deus, Ele sabe o que você está dizendo só com as lágrimas.
Aqueles momentos que tu não sabe o que falar. As lágrimas rolam pelo teu rosto. Tu não sabe o que dizer diante de Deus. Porque está tão difícil. A luta é tão grande. Mas Deus sabe, cada lágrima, o que ela significa. E isso vai aquecendo você por dentro. Isso vai incendiando você por dentro. Isso vai renovando você por dentro. Não fique inerte. Não permaneça no estado de esfriamento. Busque a Deus, diga: Senhor, me aquece, me incendeia, me renova. Senhor, eu preciso, eu quero ser renovado, ser incendiado. Porque aos olhos de Deus não dá para esconder nada. Não dá para esconder. Algumas pessoas, já ouvi vários dizer, e foi uma coisa que Deus me curou da minha adolescência. Era uma coisa que o diabo estava me ferindo, né? Hoje tem o bullying e tal, né? Naquele tempo era comum a pessoa botar apelido no outro. E a gente não dava bola, até ficar chateado. Eu saía brigando, né, com os colegas de escola. Mas uma frase que eles falavam, até foi uma menina que falou, e disse: o Omar tem olho de peixe morto. E aquilo me feriu. Aquilo me machucou. Disse: que coisa. Ninguém gosta de mim. Eu tenho olho de peixe morto. Eu me converti. Os anos passados, Deus me chamou para o ministério. E eu já estou com a Igreja Rio de Deus, há 17 anos atrás. Deus me curou dessa frase, onde as pessoas começaram a dizer: não dá para olhar nos olhos do bispo. Parece que ele vê a gente por dentro. As pessoas têm medo de me olhar. Eu disse: Deus, não é mais por causa daquela frase que o diabo quis lançar no meu coração. É porque a tua presença está em mim. A tua luz está em mim, o teu fogo está em mim. E às vezes, só no olhar, o demônio que estava dentro das pessoas se manifestou. Só no olhar, assim, dar uma palavra, segurando a mão para cumprimentar na saída da porta. O demônio não resistia o olhar. E Deus me mostra algumas coisas, né? Eu vejo o que está lá dentro, quem está lá dentro, qual é o inquilino que está lá, eu sei, né? Mas não tem problema. Jesus, ele continua transformando pessoas. Esses dias eu estou no caixa do supermercado e a atendente começou a tremer. E aí eu disse: está tudo bem? Ai, senhor, o senhor é evangélico? Eu sou. E pergunto: tu está tudo bem? Eu senti algo diferente do senhor. Mas o senhor não é crente comum, né? O senhor é pastor, né? Eu sou pastor. E ela começou a chorar e disse: eu estou afastado. Toda vez que o senhor passava por mim, eu sentia a presença do Espírito Santo. E hoje eu me encorajei de falar. Sabe que o senhor pode orar por mim? Ele falou o nome dela. Tu te importa se eu orar por ti aqui agora? No caixa, esqueci que eu estava no caixa. E comecei a orar por ela, abençoar, para ela reconciliar com Deus. Para voltar para Jesus. Ela disse: eu cantava na igreja, não, né, me afastei. E aí eu terminei de orar, que eu me dei conta: não estou na igreja, né? Não estou na minha sala, estou no mercado. Eu olho, tinha 3 pessoas chorando na fila. Ora por mim também, ora por mim também. Vamos orar. Sabe, queridos, Deus, ele está procurando. Jesus falou isso em João, capítulo 4, versículo 24, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Um adorador não é só aquele que está aqui no altar, ou aqueles que vêm nos dias de domingo e de quarta-feira. É aquele que no seu dia a dia está adorando a Deus em espírito. Está na comunhão com Deus, no seu carro, no transporte coletivo. Você está ali na comunhão com Deus, no seu ambiente de trabalho. As pessoas veem a presença de Deus na tua vida. O diabo sempre quer esfriar o nosso coração. Sempre. Sempre. Não é pastor, não importa o título. O diabo, ele é perito em esfriar pessoas. Ele é perito.
Hoje Deus me surpreendeu, eu ganhei 2 presentes hoje, antes de começar o culto. Deus sabe que eu estava falando com Deus. Deus sabe o que eu estava passando. E 2 pessoas que eu não imaginava, Deus usou para me presentear. E foi extraordinário. Só Deus sabe o que eu e Deus estávamos falando. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele te conhece. E eu louvo a Deus por essas pessoas que ouviram a voz de Deus, obedeceram, sentiram no coração e obedeceram de fazer o que fizeram hoje. Porque, eu não vou fazer, é o bispo. O bispo é homem, é gente. Tem sangue correndo aqui, tem fome, eu estou roncando de fome aqui. Eu passei ruim desde ontem, tive febre, dor nas costas depois que eu cheguei da igreja de ontem. Quando eu pisei aqui, fiquei muito ruim. Eu fui deitar com 38,8 de febre. Uma guerra, uma luta. Eu estou pregando aqui porque Deus me dá força para pregar. Minha vontade era estar lá na minha cama, né? Mas eu precisava entregar o recado de Deus. Deus, Ele não quer que você esfrie o teu coração. E se já está frio, Deus não quer que permaneça frio. Deus quer aquecer o teu coração. E se ele já está aquecido, Deus quer mandar mais brasa para ele. Deus quer te usar mais esse ano. Deus quer fazer mais coisas através da tua vida este ano. Deus quer fazer. Ontem eu estava pregando lá na igreja que eu estava. E tinha uma fileira só dos meus valentes. Pastor Jorge, o Cristiano, o Leandro, o Bruno, o Douglas, o Gustavo, né? Enquanto eu pregava, os olhos deles brilhavam me olhando. Eu disse, Jesus, eu já ganhei a noite. A honra deles, a alegria deles de me ouvir. De estar lá comigo. Meu coração incendiou. E eu falava essa mesma mensagem ontem à noite lá. O meu coração incendiou pela presença deles. O Leandro, tirando foto, filmando. Sabe, queridos? Isso é tão gratificante, isso é tão precioso. Gera um bálsamo de cura dentro da gente de uma forma poderosa. Então, se Deus falar ao teu coração, obedeça. Se Deus mandar você abraçar alguém, abrace. Mandar presentear alguém, presenteie. Mandar entregar um recado de Deus para alguém, faça. Você não faz ideia do que essa pessoa está precisando naquele momento. Você não faz ideia. E eu te garanto que o teu coração vai incendiar. O teu coração vai se aquecer pela presença de Deus, de obedecer a Deus. Amém? Olhe para quem está perto, pergunte para essa pessoa, como é que está teu coração? Bispo, como é que eu faço então para manter meu coração aquecido? Coisa que Deus falou comigo. Comunhão. Comunhão. No partir do pão, simbolizando a comunhão, foi o momento em que os discípulos reconheceram Jesus, né? Lá no versículo 30 ao 37, quando Jesus partiu o pão agradecendo, eles perceberam, reconheceram que era Jesus. A comunhão com Deus e também com o nosso próximo mantém o coração aquecido na presença de Deus. O salmista não fala no Salmo 133? Quão bom e quão suave é os irmãos estarem em comunhão. Na comunhão nós somos lapidados. Na comunhão nós somos às vezes até confrontados. Na comunhão nós somos ensinados, aprendemos um com o outro. A comunhão, ela nos fortalece. O pastor Fernando estava lá também, né? Esqueci de falar ele. Estava o Isaac, o Benjamin, Israel. E teve um momento, tinha uma banda de rock iniciando o evento ontem lá, né? Quando o Benjamin entrou comigo, ele deu meia volta e correu. As luzes piscando, o cara da guitarra, enlouquecido. Eu disse, Deus, eu não posso, preciso que o Senhor cuide do Benjamin para mim, Pai. Quem tem filho autista sabe e entende o que eu estou falando. Som alto, barulho, não é com eles. E ele correu e a igreja fica bem na beirinha da estrada, assim. Não tem pátio. É na 7 de setembro ali.
Deus guarda ele, não deixa ele para a rua. Cuida dele para mim, Pai. Eu preciso, ouvir do Senhor o que o Senhor quer falar hoje à noite. Cuida dele. Aí eu vi que ele voltou. E foi e sentou. Na fila que estava o pastor Fernando, Israel, Isaac. E eu preocupado, de volta e meia eu olhava para ele. Aí teve o último louvor da banda de rock. Quando eu olho, as pessoas começaram a bater palma. Tava lá o Benjamin. Batendo palma. Isso aquece o nosso coração. Às vezes a gente quer evitar que os nossos filhos venham para a igreja. Vai ter um problema. Filho me dá dor de cabeça. Filho me dá trabalho. Filho eu tenho que... E não faça isso. Traga para a igreja. Traga para estar junto na comunhão. Não é você que convence eles. É o Espírito Santo que convence eles. Um autista. Tocado numa música de rock. Sabe, queridos? Deus, ele ouve a oração. E é importante a gente estar na comunhão. O diabo faz de tudo para que você não fique na comunhão. Porque você começa a enxergar os defeitos do bispo. Você começa a enxergar os erros do bispo, da bispa, dos pastores, dos levitas. Você começa a enxergar os defeitos um do outro. Para você não estar na comunhão. Eu tenho um monte de defeito. Eu tenho um monte de falha. Mas Jesus, ele me ama. Mas Jesus, ele me chamou. Assim como ele te ama, ele te chamou. Se você olhar para a cruz, você não vai enxergar os defeitos dos outros. Se você olhar no espelho, você também vai enxergar um monte de defeito. Um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Não aguento mais. Isso. E o pastor disse: bom, então fala o seguinte. Pega um copo lá para mim e enche d'água, tá em cima. Traz aqui. O jovem foi lá, pegou. Simplesmente vou te liberar da igreja se você fizer algo para mim. Dê 4 voltas dentro da igreja, em volta das cadeiras, sem derramar uma gota. Só isso. E ele foi. Levou quase meia hora, 45 minutos. E voltou pro pastor. Uau! Não derramei nada. Como é que tu conseguiu isso, irmão? Eu fiquei olhando só pro copo. Se você fizer isso, olhar só para Jesus, você não vai ver os defeitos dos irmãos. Faça isso, olhe só para Jesus. Não enterre o teu talento. Não enterre o dom que Deus te deu. Não deixe esfriar o teu coração por causa das falhas dos outros, do erro dos outros. Não deixe. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava para ir para a cruz. Está lá em Hebreus, capítulo 12. E ele, ao ir para a cruz, o texto diz, Hebreus 12, que ele suportou a cruz, porque ele contemplou a alegria que lhe estava proposta depois da cruz. A cruz era vergonha, morte, humilhação. Naquela época só ia para a cruz os piores malfeitores. Um homem que só fez o bem, ser tratado e considerado um malfeitor, um bandido. Mas ele suportou. O maior peso não era a madeira da cruz. O maior peso eram os nossos pecados que ele carregou naquela cruz. Isso era o pior. A agonia e a angústia dos pecados da humanidade, ele carregou naquela cruz. Mas pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou ela. Se você suportar e olhar além da cruz, você vai ver uma alegria inexplicável. Amém? Uma outra coisa que mantém o nosso coração aquecido é o chamado. Obedecer ao chamado de Deus para a tua vida. Obedecer àquilo que Ele te chamou, te comissionou. Depois desse encontro com Jesus, esses discípulos que saíram de Jerusalém voltaram para Jerusalém. Versículo 33. Eles voltaram para Jerusalém. E ficaram aonde Jesus havia ordenado para que ficasse. Lucas 24, 49. E receberam, sabe o quê? O Espírito Santo na vida. Eles receberam o Espírito Santo.
Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ele orou sobre eles e os abençoou. Porque eu vou pedir ao Pai, e Ele vai cumprir a promessa. Qual era a promessa? O derramar do Espírito Santo. Amém? Fique em Jerusalém. Obedeça ao Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua história, na tua vida. Amém? Salmo 39, versículo 3. Salmo 39, verso 3. Olha o que diz. Esse eu não preguei lá ontem. Deus me deu para hoje. Salmo 39, 3. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo dentro de mim. Aleluia. Em outra tradução diz: incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu um fogo. Aleluia. Chega a estar arrepiado, queridos. Enquanto ele estava ali meditando, o salmista fala: acendeu um fogo dentro de mim. Deus quer gerar um fogo dentro de você. Deus me mostrava que Ele vai estar usando pessoas aqui para curar enfermos, para libertar cativos. Deus vai estar derramando uma unção, vai estar derramando uma chama dentro do coração de pessoas aqui. Deus está despertando você. Tem gente que não está satisfeita como está. Tem gente que tem dito: eu sei que tem mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero ficar como eu estou, eu quero mais. Eu quero mais. Se você é essa pessoa, você está no lugar certo hoje. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua vida. Ele quer acender um fogo dentro de você. Você vai começar a ter experiências com Deus que você ainda não teve. Não desista, não esmoreça, não volte atrás. Permaneça na presença do Senhor e fique atento. Não permita o desânimo, a cegueira espiritual, que são sintomas do esfriamento espiritual. Não permita. Tome cuidado com conversas que não edificam. Não permita as dúvidas que venham tirar sua fé. Aqueça seu coração com a palavra de Deus e de uma vida de oração, além de manter o seu coração aquecido, estando sempre em comunhão e cumprindo o chamado que Jesus te confiou. Aleluia.